Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Naukeno e estamos aqui com mais um Fique Fala, dessa vez com o capítulo 17 de Em Avante. E estamos. Nossa, mano, daqui a pouco a gente acaba essa sequência de fanfics que a gente tá acompanhando, que no caso é o Em Avante e o Quarto Cavaleiro, e entra em novas fanfics. Eu estou animada para isso, porque eu gosto de. Eu sempre gosto de começar uma fanfic, entendeu? Então, tipo, nossa, eu fico muito animada. Por isso que as quartas shots, pra quem não sabe, agora toda quarta-feira eu vou fazer live lendo fanfics de um capítulo só. Por isso que as quartas shots, pra mim, serão tão importantes, entendeu? Porque a gente tá acompanhando fanfics muito longas aqui, e aí eu vou começar a trazer fanfics one shot cada vez mais, então aí sempre vai ter novidade, entendeu? Mas enfim, agora focando no capítulo de hoje, a gente vai acompanhar o capítulo 17 de Em Avante. E no último capítulo, o que aconteceu? No último capítulo, o James resolveu ir assistir uma das apresentações do Regulus, que agora o Regulus entrou em uma nova apresentação. Não falou do que era, pelo menos eu não lembro de ter falado, pelo menos no capítulo anterior não falou. Eu não lembro se quando ele citou que ele ia começar a treinar para uma nova apresentação, tinha citado sobre o que era. Mas no capítulo passado não citou sobre o que era. Só sabemos que ele foi com a Mary e ele ficou fascinado no Regulus de novo, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem como esse cara. Então, tipo, literalmente, o James não sabe ser sutil sobre a paixão que ele tá sentindo pelo Regulus. Simplesmente não. E aí ele ficou, tipo, fascinado pelo Regulus de novo e, tipo, começou a, tipo, meio que observar o Regulus e tudo mais. E quando acabou a apresentação, ele ficou, tipo, meio ansioso para encontrar o Regulus e falou pra Mary ir pra frente. E a Mary, vendo toda essa situação desde o começo, sendo que foi o James que chamou ela para assistir a apresentação e não o contrário, ela ficou tipo, estou suspeitando de algo. E aí ela virou pra ele e falou: Tá bom, você fica aqui, eu vou na frente. Chego em casa, você não precisa se preocupar em, tipo, vir logo atrás de mim. Tipo, eu tô meio que traduzindo o que ela quis dizer, tá ligado? Não foi exatamente com essas palavras. Mas eu vou em casa, falo pra Marlene e pra Dorcas, que estavam cuidando do Harry, ir embora, e eu fico lá te esperando, e você vai me explicar essa porra. E aí o James ficou tipo, vixe Maria, e agora? Mas eu acho que isso vai ser bom. Principalmente porque depois que a Mary foi embora, o Regulus chegou e aí eles começaram a conversar. Na verdade, eles não começaram a conversar. Porque o James viu o Regulus chamando ele e deu uma louca no James que ele simplesmente correu em direção ao Regulus e meteu um beijão no Regulus. E aí, só que, tipo, logo depois do beijo, ele ficou tipo, putz, fiz bosta. E começou a pensar, tipo, me arrependo desse beijo, porque ele falou que, tipo, ele não tava pronto e tudo mais. Só que, tipo, meio que foi babaca da parte dele, porque ele que foi correndo atrás do Regulus e meteu um beijão no Regulus, tá ligado? Tipo, o Regulus não forçou nem nada. E aí, tipo, o James começou a se sentir culpado por mil e uma razões por ter beijado o Regulus. E o Regulus se sentindo uma bosta, porque ele basicamente foi rejeitado logo depois do beijo, que nem foi ele que começou, tá ligado? Enfim, fiquei muito puta com essa parte. Mas foi basicamente o final disso, porque, tipo, o final foi o James meio que falando as razões pelo qual ele se arrependeu de ter beijado Regulus. Que, novamente, eu tenho que falar, são razões que me frustram muito. Tipo, duas das três razões dele são razões que até, tipo, dá pra entender. Só que ao mesmo tempo você fica frustrado, porque você fica, tipo, é só coisa da mente dele, tá ligado? E a outra razão me frustra ainda mais, porque é o Sirius, tá ligado? O Sirius, filho da puta, que vai encher o saco do James quando o James finalmente revelar que ele tá querendo sair com Regulus, tá ligado? Que eu não sei quando vai acontecer, mas eu tenho certeza que vai ser tipo algo muito bombástico, tipo, provavelmente não vai ser o James que vai contar,
vai ser algo que o Sirius vai ver, vai flagrar os dois juntos e aí ele vai ficar muito puto, tá ligado? Não duvido nada. Mas enfim. Eu extrapolei no começo, mas é porque o final daquele capítulo me frustrou muito, gente. Mas sem mais delongas, o capítulo 17 de Em Avante. Mary estava esperando por ele no momento em que ele abriu a porta. O que está acontecendo? Ela perguntou, observando sua aparência desgrenhada. O que está acontecendo entre você e Regulus Black? Ela já direto no ponto, tipo, você não vai fingir que nada está acontecendo. Tipo, eu sei que está acontecendo alguma coisa, tá ligado? Amém, porque se o James continuar escondendo essa situação de todo mundo, eu imagino que vai dar uma bosta desgracenta, tá ligado? Porque quanto mais pessoas souberem da situação dele, quando o Sirius descobrir sobre a situação, vai ser melhor, porque o pessoal vai conseguir meio que amaciar o Sirius, tá ligado? Pelo menos é a minha visão. Enfim. Ou o Sirius vai ficar puto com todo mundo, tá ligado? Não, eu acho que ele ficaria puto com todo mundo. Tipo, o pessoal não ia conseguir acalmar ele se, tipo, fosse o Remus que soubesse, tá ligado? Porque aí ele ia se sentir traído pelo Remus. Mas os outros amigos, eu acredito que talvez ele não se sinta tão assim. Mas é o Sirius Black, ele é dramático pra caralho. Então é bem possível que ele sim se sinta traído com todo mundo. Enfim. Mary, sua voz falhou quando ele tentava passar por ela, mas ela não se mexia. Por favor. De jeito nenhum. Ela permaneceu onde estava, teimosa como sempre. Algo está acontecendo. Fala mesmo, Mary! Algo certamente havia acontecido, mas James não tinha certeza se conseguiria falar sobre isso sem chorar. Fala com chorar mesmo. Chorar é bom. Vai ser bom para sua alma, gente. Eu não ouso mentir para mim, James. Ele conseguiu passar por ela, entrar na cozinha e se agarrou ao balcão, esticando o corpo. Desejava muito poder simplesmente tirar as entranhas, limpá-las completamente e enfiá-las de volta. Talvez isso o livrasse de sentimentos que estavam a ponto de sufocá-lo. Eu gosto dele. Parecia que havia algo preso em seu peito. Ela esperou, mas ele não deu mais detalhes. Ok. Tipo, eu imagino a Mary. Porque você falou algo tão óbvio. Isso não é o suficiente pra você? Claro que não, amigo. Você chegou aqui com uma cara de bosta, de cu. É claro que não é bom o suficiente. Eu quero saber o que aconteceu agora, né, caralho? É a reação da Mary, simplesmente. Enfim. O que diabos você quer dizer com isso não é o suficiente pra mim? Ela perguntou incrédula. Você está me dizendo que gosta do irmão do Sirius e parece que você estava chorando e seu cabelo está uma bagunça. Nossa, meu cabelo está sempre uma bagunça. Ele tem um ponto. Me quebrou nessa. Ele murmurou. Mas ela não se deixou intimidar. Você, calma aí, você sabe o que eu quero dizer. Ela disse impacientemente. Diga-me o que está acontecendo. Nada aconteceu. Tudo aconteceu. Você meteu um beijão no Regulus. Nossa, o James está me frustrando nesse começo do capítulo, gente. Calma aí. Ele falou com firmeza, tentando ser sincero. Nada até essa noite? Ele estremeceu. Um tremor tão violento. Mentira, que já tinha acontecido antes dessa noite. Me recuso a comentar o quê, mas já tinha acontecido antes dessa noite. Tipo, não aconteceu nada com o Regulus, tá ligado? Mas aconteceu coisas sobre o Regulus. Mas vamos deixar em off. Enfim. Ele estremeceu, um tremor tão violento que seus óculos quase escorregaram pelo nariz. Melly amorteceu. Pegou seu braço e sussurrou. Onde você quer estar? Na sala de estar ou no banheiro? Sala de estar, ele ofegou. O banheiro viria mais tarde, quando ele pudesse ficar sentado debaixo do chuveiro por 1 hora, como costumava fazer. Ela o conduziu até o sofá, onde o acomodou delicadamente, com uma das mãos apanhadas na lateral do rosto dele, enquanto o olhava nos olhos. Chá? Se você não. Ele começou, mas ela já havia desaparecido de volta para a cozinha. A culpa começou a lamber suas entranhas novamente. Ele nem tinha perguntado sobre Harry. Uma noite inteira longe dele e ele não. Ele estava tão envolvido em seus próprios problemas que nem tinha perguntado sobre Harry. Ai, meu Deus, tão pai. Mas, tipo, não de um jeito bom nessa situação, tá ligado? Tipo, cara. Ai. Sabe aqueles pais? Pais que eu tô falando aqui é, tipo, tanto a mãe quanto o pai, tá ligado? Que faz a vida dele viver em função do filho. Gente, isso não é saudável, pelo amor de Deus.
Você ainda é um ser humano. Você ainda sente. Você ainda precisa de um espaço pessoal. Enfim. Mary, ele murmurou enquanto ela colocava uma caneca de chá em suas mãos. Harry, ele está completamente bem. Ela se sentou ao lado dele, dormindo tranquilamente aí dentro. Não se mexeu nem um fio de cabelo. Eu deveria ter verificado como ele estava. Sua garganta parecia apertada, como se ele não conseguisse respirar. É meu trabalho. Você está fazendo seu trabalho perfeitamente bem. Ela disse a ele com firmeza, colocando a mão em seu joelho. Agora, você precisa falar comigo. Ele olhou para ela com uma pontada de desespero no rosto. E antes que você me diga que não pode, você tem minha palavra. Minha palavra absoluta de que nada do que você disser sairá dessa sala. Ele olhou fixamente para ela. Você jura? Ele perguntou depois de um longo minuto. Eu juro, isso é entre nós dois. Nunca vai para outro lugar. James respirou fundo e estremecendo. Bem, eu percebi há um tempo, ele começou, fechando os olhos para que não ter que olhar para ela. Mas eu pensei que isso passaria, porque quando você teve que, não, porque quando você teve o que eu tive, como qualquer outra pessoa pode chegar perto, como qualquer outra coisa pode chegar perto de Lily, mas não melhorou. E eu tenho tentado ser amigo dele, porque não há nada de errado com um novo amigo. Ele riu amargamente. Eu me conhecia, sabia o que estava fazendo, e eu me senti tão culpado, porque ninguém sabia, nem o Sirius. O Sirius não sabe. É lógico que ele não sabe, ele vai te dar um tapa na cara se ele descobrir, tá ligado? E eu não tô falando isso a favor do Sirius, eu tô totalmente contra o Sirius. Enfim. Então eu só. Se fôssemos só amigos, tudo bem. Mas isso não. Isso não faria mal nenhum. Nem se você fizer algo a mais. Se, o James, nossa, meu. Mas então, hoje à noite, eu não via há algumas semanas e eu simplesmente senti falta dele. E quando ele veio me ver, ele olhou pra mim e eu simplesmente. Eu o beijei. Eu não. Nem, calma aí. Eu nem sei dizer se foi um erro enorme ou uma das melhores coisas que eu já fiz. Ele tá realmente confuso, tadinho. Mary ficou tanto tempo em silêncio que James espiou por entre seus cílios para encará-la. Ela não parecia zangada ou enojada com ele, mas o observava com gentileza tão dolorosa que ele teve vontade de chorar de novo. James, sua voz era suave, como a de Regulus. Ela não iria. Eu sei o que ela teria querido. Ele retrucou. Mas não é o que eu quero. Finalmente ele percebeu que Lily não iria impedir essa porra, caralho. Porque antes ele tava falando, ai não, porque eu vou trair a Lily, não sei o que, não sei o que lá. Mas, tipo, a Lily deve estar no céu, arrancando os cabelos, falando, filho da puta, você tá apaixonado, vive essa porra, caralho. Enfim, nossa, tá, tá bom, calma. Meu Deus. Ela não reagiu da maneira que ele queria. E você esperava algo diferente? É a Mary, gente, pelo amor de Deus. Ok. Ele esperou que ela discutisse com ele, mas ela não mordeu a isca. O que só o frustrou ainda mais. Eu nunca faço uma merda dessas. Ele estava começando a ficar bravo agora. Realmente bravo consigo mesmo. Com a sua falta de julgamento, com Regulus, com Mary, com Lily, com o maldito universo por colocá-lo na pior situação do mundo. Eu não faço isso e eu sempre penso antes de agir. Pensa mesmo? Não é algo típico de James Potter, mas enfim. Ele realmente viu Mary morder a língua enquanto ele falava. Diga, ele a desafiou imediatamente. Seja lá o que for, diga. Você costumava ser o segundo mais impossível do grupo. Obrigada! Jogou na cara dele. Ela lembrou, ainda daquele jeito gentil, como se tivesse medo de assustar um pássaro. Éramos nós que te controlávamos. Esse não sou mais eu. Mas talvez ele ainda esteja lá dentro, ela disse timidamente, com a mão ainda no antebraço dele. Ele pode estar. Ele está morto, ele disparou ele novamente. E viu as sobrancelhas dela. Viu as sobrancelhas dela se erguerem. Ele se preparou para uma discussão, a única coisa que realmente queria naquele momento. Você está sendo injusto. Como assim? Ela suspirou. Você quer brigar e eu não vou te dar. Só quero ouvir. É tudo que todo mundo quer fazer, ele disse amargamente. Só ouvir, ficar sentado em silêncio, só cuidar de mim. E eu só estou. Ele.
Ele se esforçou para falar novamente. Estou com uma raiva danada. Ela o considerou por um momento, então pegou o telefone. O que você está... Ela levantou um dedo para silenciá-lo. Ei, eu sei que você está voltando para casa, mas você pode voltar? James e eu temos que fazer uma coisa. O que ela vai fazer? Mas enfim, se ele quer brigar mesmo, era só ele falar com o Sirius. O Sirius que queria brigar com ele. A Merle, a Dorcas, a Marlene, o Remus, o Pete. Mano, todo mundo ia sentar, ouvir o que o James tem a dizer e ia ficar tipo, tá bom, é a vida, acontece. O Sirius ia brigar só pelo fato de ser o Regulus. Se fosse qualquer outra pessoa, ele estaria pouco se lixando também. Mas pelo fato de ser o Regulus, ele ia xingar até. Então, se ele queria briga, era só falar com o Sirius. Enfim. Tá, continuando. É... O que estamos fazendo? Ele sussurrou, mas não ficou surpreso quando ela o ignorou. Sim, se você pudesse, ela riu. Eu pago o Uber. James esperou nervosamente no sofá até que Marlene e Dorcas voltassem para o apartamento. Ele e Mary não conversaram muito, então James pôde remoer cada vez mais miseravelmente a situação em que se encontrava. Suas entranhas estavam não, calma aí. Suas entranhas ainda queimavam com aquela raiva. Aquela vergonha ácida lhe atingia o fundo da garganta como Billy. Está tudo bem? Dorcas entrou na sala de estar menos de 10 minutos depois de Mary a chamá-las. Parecendo preocupado e calmo em igual medida. Você está bem? James começou, sem saber exatamente o que dizer, mas Mary foi mais rápida. Só precisamos correr e fazer alguma coisa. Vamos ser rápidos, provavelmente 1 hora e meia, se estiver tudo bem. Claro, Marlene encarava James, como se tentasse ler sua mente, e ele desviou o olhar. Era mais fácil assim. Estaremos aqui. Ótimo. Mary deu um sorriso radiante, pegando a mão de James. Vamos, James. James a seguiu, descendo as escadas, saindo do prédio em direção ao metrô quase deserto. Eles percorreram o curto caminho, com Mary extremamente quieta demais para. Calma aí. Com Mary estranhamente quieta sempre que James lhe fazia uma pergunta, recusando-se a sequer dar a entender para onde estavam indo. Eles desceram do trem no bairro de Mary, e ela caminhou com determinação, ainda segurando firme na mão dele. Quando finalmente pararam, James ficou surpreso ao ver que estavam na frente de uma academia 24 horas bem iluminada, o que... Mas ela o puxou para a frente. Acenando para o homem atrás da mesa e indo direto para o canto direito do ginásio, onde não havia nada além de vários daqueles sacos de pancadas pendurados que James só tinha visto em filmes. Entendi a ideia da Mary. Mary empurrou para a frente do centro e em seguida puxou uma gaze de uma prateleira próxima, enfiada no canto. Começou a enrolar a gaze em volta das mãos dele com ternura, como se fosse fácil para ela. Finalmente, quando os dedos dele estavam escondidos atrás do tecido, ela se afastou. Então, vá em frente. Ele olhou para ela, quase sem expressão. O que você quer dizer? Você está com raiva, ela disse simplesmente. E eu te conheço. Você não quer brigar com nenhum de nós. Então lute aqui. Com algo que não pode revidar. Algo que não pode se machucar. Não pode revidar. Eu nunca. Ele observou o saco de pancadas, que balançava levemente em sua corrente. Eu não sei como. Você não precisa saber como, na verdade. Eu sei que você sabe dar um soco. Como você sabe disso? Porque eu vi você bater naquele cara que tentou encurralar Marlson no nosso segundo ano da faculdade. Depois que ele não aceitou um não como resposta. Dê um chute nele. Só faça isso. Mas com essa coisa. Ele olhou para a bolsa e de volta para ela. Bem, valeu a pena tentar. Cuidadosamente, quase experimentalmente, James recuou o punho e o colocou de volta no centro do saco. Era do saco aqui, né? Do centro do soco. Eu acho que era pra ser do saco aqui, mas é estranho ter errado justamente em inglês, tá ligado? Mas enfim. Não havia força real por trás dele, mas a sensação do momento era agradável. Ele olhou para Mary, que assentiu encorajosamente, e recuou novamente, movendo o punho para frente com toda a força que conseguiu reunir. Doeu um pouco, as vibrações do golpe subiram pelo braço e chegaram ao ombro, e as falências da gaze cravaram-se levemente em sua pele. Mas com aquele soco, James sentiu como se aquele peso horrível que estivesse se acomodando em seu peito tivesse diminuído um pouco. E então,
Perguntou Mary, olhando para ele com um toque de curiosidade. Como você se sentiu? Foi bom. Foi bom. Ok, ela bateu as palmas. Então continue. Para onde você está indo? Para caminhar. Estarei logo ali. Ela apontou para uma fileira de esteiras desertas. Me avise quando quiser ir. E assim James continuou, socando e socando e socando o saco à sua frente, fingindo que a areia era um monstro sem rosto, algo para canalizar toda aquela raiva e fúria amarga, para que ele pudesse bater repetidamente. E a cada golpe seu peito parecia um pouco menos apertado, seus pulmões funcionavam um pouco melhor e suas mãos doíam um pouco mais. Quando ele deu um passo para trás para respirar, suas mãos estavam doendo, e sua testa e franja de seu cabelo estavam úmidas de suor. Ele soltou um suspiro trêmulo, olhando ao redor em busca de Mary, que pulou da esteira no segundo que ouviu olhando ao redor. Melhor? Ela perguntou baixinho, ajudando-o a remover a gás que estava em volta de suas mãos trêmulas. Sim, ele conseguiu dizer. Muito melhor, na verdade. Eu pensei que sim, disse ela, um pouco presunçosa. Sempre me surpreendi que ninguém nunca tenha recomendado algo assim para você. Sempre me ajuda depois de um dia ruim. Eu também tava pensando nisso quando eles chegaram na academia. Eu fiquei tipo, nossa, verdade. Tipo, ele tem tantos sentimentos dentro dele que não tá pondo pra fora. O que, aliás, é muito não James Potter, tá ligado? Que realmente faz muito sentido o pessoal recomendar isso pra ele. Só que nunca recomendaram. Enfim. É por isso que você é a mais assustadora de nós. Ele tentou sorrir. Mesmo que seu rosto parecesse estranhamente pesado de alguma forma. Você poderia nos chutar para a semana que vem? Eu definitivamente poderia. Ela estendeu a mão para tirar o cabelo do rosto dele. Aquela ternura de volta em sua expressão. Você está pronto para ir? Acho que sim. Ele lançou um olhar para os sacos de pancadas, balançando levemente no ar. E eu acho que eu posso querer voltar. Ótimo, ela disse prontamente. Podemos ser colegas de academia. Eles voltaram para o metrô em silêncio, mas a tensão era menor, mais leve, com o rescaldo de uma briga. O ar estava mais limpo. Você conversou com o seu terapeuta sobre ele? Mary fez a pergunta quando embarcaram no trem de volta para o apartamento dele, observando sua expressão atentamente. É. James zombou, torcendo a boca como se tivesse provado algo azedo. Não que isso realmente importe. Ela me dá todos esses conselhos e eu simplesmente não consigo me obrigar a ouvi-los. Eu sei que ela está certa, que está me dizendo as coisas certas, mas eu simplesmente tem uma parte de mim que sente que eu sei mais. Mary não disse nada, apenas olhou pela janela do trem com os olhos desfocados vidrados. O quê? Eu acho que você precisa se esforçar mais. Ele gaguejou, surpreso e na defensiva. Estou tentando. Mas você acabou de dizer, disse ela, ainda mais pensativa. Você sabe o que as pessoas estão dizendo é certo. Por que não as leva a sério? Por que não as ouve? Você precisa trabalhar nisso. Ele abriu a boca, com a intenção de dizer que ele estava trabalhando muito duro. Tá. Que ele está. Tá, entendi agora. Eu tava tentando entender o que eu tava errando. Com a intenção de dizer a ela que estava trabalhando muito duro e que ela estava sendo injusta com ele. Mas ele percebeu que não conseguia pronunciar as palavras, então fechou a boca novamente e apenas assentiu. E como sempre, a Mary está completamente certa. A gente não tem o que discutir, mas enfim. James estava preso em um espaço limiar, em um meio termo. Ele sabia o que queria, mas o que queria significava um potencial para muitas conversas difíceis que ele não queria ter. E o que ele queria significava mudança. E James nunca foi bom com mudanças. Ele mandou uma mensagem para Regulus, o que considerou um passo à frente para si mesmo. Eles foram breves, principalmente porque James não tinha ideia de como lidar com o fato de que queria encontrá-lo a cada segunda de cada dia e terminar o que havia começado em frente ao teatro. Não é exatamente o assunto para conversa fiada. Tá, também. Tá. Os outros não suspeitaram de nada. Mary manteve sua palavra e não disse nada a ninguém. Ele tentou manter sua rotina, preparando Harry para a escola. Peter e sua terapeuta sugeriram que ele arranjasse um novo hobby.
algo produtivo. Então ele começou a aprender ponto cruz e a correr 3 vezes por semana. Ele também acompanhava a Mary à academia 2 vezes por semana e começou a reconstruir lentamente os músculos das costas que vinham perdendo desde o do dia que ela morreu. Foi lamentável, na verdade, o quanto a prática regular de exercícios o fazia se sentir melhor. Era quase como se as coisas que o terapeuta vinha lhe dizendo há 1 ano e meio fossem baseadas na realidade. Era tudo mentira. E ainda assim, embora ele estivesse começando a se sentir próximo de saudável novamente, a culpa o consumia por dentro, queimando como ácido, como gás nocivo. As palavras de Mary estavam sempre na sua cabeça, assim como a imagem de Lily, de Sirius e de Harry. Ele oscilava muito entre fazer o que queria e o que achava que seria melhor para todos os outros. É isso que ele tem que parar. Ele tem que parar de pensar no que é melhor para os outros e começar a pensar no que é melhor para ele, tá ligado? Tudo bem que ele ainda tem que pensar no que é melhor pro Harry, tá ligado? Isso ele não pode deixar de fazer, porque senão ele vai estar negligenciando a criança. Mas ele não tem que pensar no que é melhor pros Sirius, tá ligado? Foda-se os Sirius. Os Sirius que tem que lidar com a frustração dele e é isso, tá ligado? E o que é melhor pra Lily? Não tem o que é melhor pra Lily porque a Lily tá morta. Enfim. É... Ele sabia que não era saudável. Sim, ele sabia que não era saudável, mas isso não significava que Minerva teria que colocar tudo isso na frente dos seus olhos na semana seguinte ao ocorrido, para que ele não pudesse escapar e fugir. Minerva nunca encurralou ninguém, mas ela tinha um jeito, algo como um sexto sentido, em que ela simplesmente sabia o que. Calma aí. Sabia que havia algo errado com alguém no grupo e pedia para a pessoa ficar para trás, ajudá-la com as cadeiras ou com o café, ou aguardar a mesa. Então ela atacava. E hoje foi a vez do James. Na verdade, já teve várias vezes do James. Se você parar para pensar, era uma noite chuvosa, com relâmpagos cortando o céu e trovões tão altos que sacudiram o prédio onde todos estavam. Amélia divertiu o grupo inteiro com uma longa história sobre quase ter sido levada pelo vento para o meio do trânsito. Ele sabia que o que estava acontecendo. Ok. Na verdade ele sabia o que estava acontecendo e tentou sair o mais rápido que pôde. Mas ela simplesmente se teletransportou para o outro lado da sala e segurou seu braço. Suas sobrancelhas se contraindo de um jeito que James sabia que ela sabia o que ele estava fazendo e que ele não ia escapar impune. Sua vez de me ajudar a limpar, James. James olhou ao redor, pronto para jogar qualquer um que estivesse em seu campo de visão debaixo do ônibus e fazê-los ajudar. Mas Amélia já estava desaparecendo porta fora, deixando-o sozinho. Eu tenho que ir, ele tentou ganhar um tempinho. Fazer minha caminhada obrigatória. Ela ergueu as sobrancelhas para ele, no momento em que outro trovão sacudiu os vidros das janelas. Você está indo agora? Com esse tempo? É muito importante para a minha saúde. Nossa, o James não sabe nem mentir, velho. Ele podia ter. Ele literalmente tem a melhor desculpa do mundo: o Harry. Mas ele escolheu falar que ele tinha que fazer a caminhada dele quando tá tendo uma puta de uma chuva. Parabéns, James. Nossa, mano. É... Não vamos mentir um para o outro, James. Acho que você e eu sabemos que conseguiu enxergar através de você. Ela e o resto do mundo, com certeza. Ele não consegue enganar nem os Sirius com isso. Ele apertou os lábios, desejando poder responder imediatamente, mas sabia, no fundo, que isso não acabaria bem para ele. Ok, ele admitiu, pegando algumas cadeiras e dobrando-as novamente. Eu fico. Ele não precisou se virar para perceber que ela parecia satisfeita consigo mesma. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, mas James sabia o que estava por vir, a pergunta. A pergunta que ele mesmo não conseguia responder. Então, Minerva tinha acabado de voltar a servir. Também. Minerva tinha acabado de voltar de servir o café restante. Por que não conversamos? James engoliu um seco. Não estamos conversando? Ela não se indignou a responder, mas esperou. Esperou que James quebrasse o silêncio, o que James sempre fazia. Alguma coisa. Eu fiz uma besteira. Merda, desculpa. Estraguei tudo. Mas eu não sei se. Eu não sei como lidar com isso. Ele não conseguia dizer, mas conseguia contornar a situação, e achou que ela entenderia a essência das coisas.
Ele respirou fundo antes de falar novamente, reunindo a coragem que ainda estava acumulada nos cantos de sua mente. Eu pensava que seria uma daquelas pessoas que nunca seguem em frente. Ela era o amor da minha vida. Eu não deveria sentir nada parecido por ninguém que não fosse ela. Never- Minerva pareceu entender, pois estendeu a mão para tocá-lo. Seus dedos pousaram em seu ombro, o calor penetrando em sua pele, sacudindo-o para fora de si por um instante. Permaneceram assim por um tempo, e James não gostou calma aí. E James gostou de não sentir que nada era esperado dele. Finalmente, quando a chuva começou a se dissipar, passando de uma batida vibrante para uma batida dispersa, Minerva falou: Você quer uma dura verdade? Sua voz era gentil, gentil o suficiente para que James não recuasse. Você nunca me deu nenhum outro tipo. Você está vivendo sua vida em memória dela. O que não é justo com você nem com seu filho. Caralho, muito bonito. Seu coração se contorceu. Aquela coisa desagradável, sem a qual ele quase vivia se acostumado. Calma aí. Sem a qual ele quase havia se acostumado a viver novamente. Mas ele sabia que ela estava certa, realmente. Não sei como viver e não pensar nela. Sabe? Ela se recostou um pouco, aparentemente ponderando as palavras. Quando Carol morreu, eu sempre pensei que era o fim da linha para mim. A gente não se recupera de coisas assim. Pensei principalmente na minha idade. Eu estava com quase 50 anos, James, não com 20. E imaginei que tinha tido minha chance, que tínhamos o tempo que deveríamos ter, que eu haveria novamente e seria isso. E aí vem Pop, que me tirou da miséria em que eu fingia não estar. Ela me fez perceber que eu não precisava ficar sozinha. Mas Pop não era que tinha morrido? Ou ela teve duas esposas que morreram? Caralho, aí é triste, mano. Porra. Nossa, depressão, né, mano? Como a Minerva. Realmente, a Minerva deve estar realmente sofrendo, né? Nossa. Nossa, me quebrou totalmente aqui agora. James abriu a boca, pronto para discutir, mas ela estava pronta para ele. E eu sei que você já ouviu isso 1 milhão de vezes, James. Mas você não ouviu de verdade. Você precisa lidar com isso. Lidar com o que quer que seja. Você não pode reprimir. Não pode escapar. Você não está sendo justo com ninguém se tentar. Especialmente consigo mesmo. Nada é como costumava ser. Ele finalmente disse. Eu não consigo nem olhar para mim mesmo, porque eu não poderia ter escolhido uma pessoa pior para perseguir. Ai, de novo a história dos Sirius. Puta que pariu, velho. Ela não fazia perguntas, guardava todos os segredos de todos do grupo como um cofre, e nunca se intrometia em busca de mais informações. Os pensamentos deles estavam seguros com ela, mais seguros do que com muitas das pessoas que atendiam profissionalmente, porque ela entendia o luto de uma forma que tantos outros não conseguiam. Ela continuou vivendo, teve uma vida, se apaixonou novamente. E pela primeira vez, isso fez James se sentir quase esperançoso. Para não confundir, ela ainda estava absolutamente não, calma aí. Para não confundir, ele ainda estava absolutamente apavorado com tudo que sentia em relação a Regulus. Mas olhar para Minerva, que ainda estava ali, olhando para ele com compreensão nos olhos, mesmo depois do impensável, o fez pensar que, talvez, se ele tivesse muita sorte e fosse muito forte, ele conseguiria fazer isso também. Para que serve essa cara, James? Por eu ser idiota. Eu só. Você já pensou em como as coisas seriam mais fáceis se eles ainda estivessem vivos? Ela sorriu para ele. Algo triste e verdadeiro que só vem da compreensão de uma dor como a dele. Só todos os dias. Mas aí não seria bem como a vida, não é? Não acredito que você está despreparado para a vida adulta. Lily o repreendia. Não que ele não merecesse ser repreendido por isso, considerando que ele nem sabia lavar a roupa direito. E acidentalmente colocou detergente na máquina de lavar, deixando o chão da cozinha uma bagunça cheia de espumas. Vou falar com a sua mãe sobre isso. Não faça isso, ele implorou. Ela ficará horrorizada, como deveria. Lily jogou as roupas provavelmente arruinadas na secadora. Você está limpando isso. Claro, ele tentou sorrir para ela. Você realmente está brava comigo? Sim, ela disse com firmeza. Mas mesmo assim permitiu que ele a puxasse para si. Você não tem jeito. Não faz ideia de como você e Sirius não incendiaram seu apartamento na faculdade.
Verdade, né? Ele morou com o Sirius antes. Como eles limpavam as coisas? Ah, Aluado e Rabicho, principalmente, faz sentido. Nossa, com certeza. Explicou James, o que lhe rendeu uma risadinha muito relutante. Pelo menos consigo fazer você rir. Ela suspirou, revirou os olhos e deu um tapinha no rosto dele. Acho que então tem que ficar. Ah, tá. Não, calma aí. Acho que então tem que ficar com você. Ele olhou para a chuva torrencial que caía novamente na varanda do lado de fora do prédio, onde as reuniões eram realizadas. Sem ter certeza se estava se afogando ou se estava lutando para chegar à superfície e prestes a respirar. Eu tô achando que nesse episódio a gente não vai ter muito sobre o Regulus, tá ligado? Tipo, até mencionou que ele mandou mensagem pro Regulus, mas não falou sobre o que eles falaram. Só que, tipo, foi mensagens breves e, tipo, não teve tanta coisa disso e tudo mais, sabe? Também. A coragem de James era um pouco como o fogo que eles e Sirius ateavam no jardim dos fundos da casa dos seus pais, quando estavam na escola primária, inútil sem um pouco de cuidado. Ele descobriu que, se ignorasse a ideia ou tentasse fugir que não precisava ser corajoso, ela começaria a esmorrecer nas bordas, ameaçando se extinguir. Ele mandava mais mensagens para Regulus, perguntava sobre o seu dia, sobre os ensaios, sobre seus shows, e nunca deixava a conversa ficar muito longa sem resposta. Falava com ele em todas as aulas de Harry também. Apenas sobre pequenas coisas, como o mau comportamento geral de Harry ou que mais uma sessão de aulas estava chegando ao fim. E cada vez que se falavam, James queria falar mais com ele. E mais, e mais. Tipo, nunca parar de falar com ele. Então, em meados de novembro, o fogo de James se tornou autossustentável. E ele conseguiu enviar algo que pensou que poderia ser considerado uma mensagem arriscada. Você está aqui hoje à noite? Ah, a gente vai ter Regulus sim, gente. Tudo bem. Tudo bem, talvez não fosse tão arriscado, mas fazer o que ele estava fazendo já era um grande passo. Ele estava orgulhoso de si mesmo, ok? Eu vou. Não me diga que você vai voltar. Para o show, quero dizer. Ah, tá. Ele tá perguntando se o Regulus vai estar no teatro hoje à noite. E aí o Regulus responde que sim. E aí ele fala: não me diga que você vai vir aqui para o show, quero dizer. James corou ao ver a gafe das semanas anteriores, como uma piada interna. Você pode vir aqui fora depois? Preciso falar com você sobre uma coisa. Ai, que mensagem ruim, né, gente? É sempre ruim ouvir essa frase. Preciso falar com você. Enfim, ele fez uma pausa, então percebeu como isso poderia ser interpretado. Obrigado. Eu estava constantemente dizendo a Marlene para simplesmente avisá-lo se algo estivesse errado, para que ele não precisasse ficar se preocupando com isso. Não é nada ruim, que alívio. Sim, devo poder sair depois. O alívio tomou conta de James, o aquecendo até os ossos. Certo, estarei aí então. Ele não foi ao teatro até ter certeza de que o espetáculo estava quase acabando, dizendo a Sirius e Remus que iria correr para caminhar para a academia e depois para as lojas, só para comprar alguns lanches dos quais estava sem nada. Agora? Sirius choramingou, largando o controle e olhando para James com descrença e dor. Por favor, você não precisa ficar chapado. Jogar Code é muito melhor para você, de qualquer forma. É, chapado, no caso, no sentido de ficar todo malhado, tá, gente? James não conseguia olhar diretamente nos olhos dele. Vai ser rapidinho, juro. Volto em uma hora. Porra, ele olhou para Remus, que estava olhando sem prestar atenção, parcialmente. Mãe, me dá uma ajudinha? Esse exercício é bom para você, Sirius. Ele nem olhou para. Calma aí. Ele nem levantou os olhos para o livro. Nossa, ele nem levantou os olhos do livro. E Sirius ergueu as mãos de uma forma muito dramática. Vocês só querem que eu sofra. Ele lançou a James um sorriso, que ele não achava que merecia. Então batam nesses sacos. Façam eles pagarem. Farei isso. Ele assinou para eles e deslizou porta fora, seguindo pelo corredor até os elevadores. Não havia como negar que ele estava mentindo agora.
Não adiantava tentar ignorar ou tornar a situação mais agradável, mas tinha que ser melhor. Tinha que ser melhor. Foi. Mas tinha que ser melhor assim. Essa frase ficou estranha. Era pra ser no sentido. Ah, eu acho que era por conta da tradução mesmo. Eu acho que a frase, na verdade, era melhor assim. Não sei. Ficou estranha essa frase. Pelo menos agora, quando ele nem sabia o que estava sentindo ou que o futuro, ele se encolheu ao ouvir a palavra reservada. Se virasse algo mais, ele contaria a eles. Contaria a Sirius. Ele nunca esconderia nada assim de Sirius. Tenso. Vai ser tenso quando ele contar pro Sirius. Se ele chegar a contar, né? Porque, tipo, eu ainda acredito muito na possibilidade do Sirius flagrar alguma coisa. E aí dar uma treta enorme. O teatro estava acabando quando ele chegou, 20 minutos depois. Casais e famílias bem vestidos estavam espalhados pelos paralelepípedos. Seus sapatos batendo nas pedras, suas risadas ecoando no vidro que iluminava o ar noturno ao redor deles. James tentou parecer tranquilo e despreocupado, encostado num pote de luz que estava gostando bastante. E as pessoas observavam enquanto outras eram levadas para táxis ou Ubers ou iam em direção ao metrô. Ele resistiu à vontade de olhar o relógio, sabendo que sairia na hora certa. Sabe como é, sendo o diretor e tudo mais. O diretor não, é o principal, né? O telefone dele vibrou no bolso. Você não me deu um bolo, não é? Ele odiava como até mesmo uma mensagem inócua como aquela o fazia sorrir. Não, estou esperando por você. Pare de flertar comigo. James olhou fixamente para a mensagem. Será que ele estava flertando? Ele tá se perguntando isso agora? Meu Deus! Porra, isso tudo era tão confuso. Ele mordeu o lábio. Estava com medo de dizer alguma besteira, ou de Regulus lhe dizer que aquilo era um erro, que não deveria ter acontecido e que eles deveriam ser apenas amigos. Ele realmente não sabia qual opção era pior. Antes que ele pudesse realmente pensar no assunto, a porta do palco se abriu e Regulus estava caminhando em sua direção, com aquele lindo sorriso no rosto, e James podia sentir-se relaxando gradualmente só de vê-lo. Oi. James sorriu para ele, afastando-se do poste de luz e encontrando-o no meio dos paralelepípedos. Seu cabelo estava puxado para trás, longe da testa, preso por algo que parecia ser uma faixa de suor, como algo saído de um filme ruim dos anos 90. Essas coisas voltaram à moda agora? O quê? Ele estendeu a mão, tocando na testa e coroou o escarlate, arrancando a faixa da cabeça. Finja que não viu isso. Você poderia ter mentido. James apontou, ainda meio rindo. Não estou exatamente por dentro das últimas tendências de estilo. Eu nunca imaginaria, Regulus sorriu, apontando para seu short de ginástica e camiseta desbotada. Esse é o visual mais novo do verão. Então explica porque eu estou usando no inverno. Muito bom, velho. Mas o James tendo colocado uma roupa de academia só pra fingir que ter ido na academia é muito bom, gente. Mas enfim, ele riu. Como foi o show? James estava enrolando e achou que Regulus tinha percebido, com certeza percebeu. Regulus abriu a boca para responder quando a porta do palco se abriu novamente e várias pessoas saíram para calçado. Reggie! James reconheceu Pandora. Nos vemos lá? Sim, ele olhou para James, corando um pouco. Chega aí em breve. Oi, James, ela o chamou. E ele acenou de volta, dolorosamente ciente de quão estranho parecia. Gostou do show? Ele assentiu, decidindo que era melhor entrar na brincadeira do que admitir que estava esperando do lado de fora do teatro o espetáculo terminar. Ele não queria parecer um perseguidor nem nada. Foi muito bom. Mas não é como se ele não tivesse assistido o show antes, né, gente? Bem, ela tirou o cabelo comprido do rosto. Te vejo lá, Reg. Te vejo, James. Sim, ele disse novamente, desejando poder dizer algo um pouco mais interessante. Até mais. O grupo se dirigiu para a estação de metrô mais próxima, rindo e lançando olhares exagerados para os dois, o que não ajudou em nada a acalmar os nervos de James. Desculpa por isso. Regulus olhou para ele se desculpando. Eles podem ser... Bem, eles têm boas intenções, mas o tato nunca foi um dos seus pontos fortes. Eles estão
Ele pega Hegel. Quero dizer, eles. Só Pan e meus outros dois amigos, que é o Bart e o Ivan, não sei. Eu sei que ele conheceu o Bart, mas eu não sei qual é o outro amigo. Eu acredito que seja o Ivan. Um sorriso fantasmagórico cruzou seu rosto. Você os conheceu, mas estava bem fora de si. Quando você me encontrou naquele pub, ele revirou os olhos. Achei que você tinha me dito que não ia tocar no assunto. Deve ser outra dançarina com quem você está falando, porque eu não disse nada disso. Ah, sim, meu Rolodex de dançarinos. Regulus sorriu para ele. Às vezes você age como uma pessoa velha, disse ele com os cantos dos olhos enrugados. Alguém usa um Holodex desde 1900? Eu nem sei o que é um Holodex. Meu pai ainda usa um Holodex. Seu tom era quase defensivo. Só deixa eu ver o que é um Holodex. Ah, é tipo um caderno de números, só que em forma um pequeno, tá ligado? Muito bom. Mas bonitinho, gente, eu usaria. Quer dizer, eu não tenho por que usar um negócio desse, mas eu achei muito bonitinho. E funcional para décadas passadas. Enfim. E quantos anos tem o seu pai? Isso não é importante. Ele riu e James percebeu que ainda não estavam falando sobre o que ele esperava no teatro durante o último quarto da hora para discutir. Pensou no fogo no caminho. Pensou no fogo que estiveram apagando. Era forte o suficiente. Ele conseguiria fazer aquilo. Escute. Ele começou de novo, mordendo o lábio inferior. Acho que deveríamos realmente conversar sobre o que aconteceu. O sorriso de Regulus desapareceu, deixando com uma pequena ruga entre as sobrancelhas. Sim, é provavelmente uma boa ideia. Ele não deu mais detalhes, claramente esperando que James comandasse o navio. A questão era que James não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Sinto muito por simplesmente ter me jogado em cima de você, ele começou. Lembrando-se das dicas que sua terapeuta lhe dera quando discutiram esse novo desenvolvimento alguns dias antes. Eu deveria ter, sei lá, perguntado ou pensado mais sobre isso. A boca de Hegel se ergueu no canto. Está tudo bem mesmo. Obrigado por expressar isso, no entanto. Sem problemas. Eles ficaram em silêncio novamente, e o cérebro estúpido de James voltou a pensar em coisas estúpidas. Então, Regulus foi quem falou dessa vez. Você quer dizer, o que você queria fazer? Ah, James mudou de posição, tentando ganhar um pouco de tempo. Bem, calma aí. Só você pode fazer essa escolha, James. As palavras da terapeuta ecoavam em sua mente. E eu lhe peço para que não fazer isso por ninguém além de você mesmo. Você está vivendo sua vida em memória dela. A voz de Minerva vem em seguida, misturando-se à primeira. Não é justo com você e não é justo com seu filho. Porra. Eu gostaria de tentar, mas vá devagar, se pudermos. O rosto de Regulus se abriu em um sorriso largo e ofuscante. Algo tão lindo que fez o peito de James se apertar. Tão devagar quanto você quiser. Ele ainda estava radiante. Eu realmente gostaria disso. James soltou um suspiro, que saiu trêmulo. Ok, ele engoliu em seco. Bem, eu sei que você tem que ir. Não? Ele balançou a cabeça vigorosamente. Eu realmente não. James sentiu-se à beira de uma risada histérica. Eles não disseram que te encontrariam em algum lugar? Eles podem sobreviver sem mim. Não, foi a vez de James balançar a cabeça agora. Eu não. Eu não quero que você. Para sua sorte, eu quero. Regulus balançava a bolsa com mais insistência por cima do ombro. Está ocupado? Podemos tomar um café, dar uma volta. Não quero incomodar. Você não está. Mas se te faz se sentir melhor, pode me pagar no café. James abriu a boca, fechando-a, e então sentiu a sua boca se contorcer em um sorriso. Claro, seu açúcar com sabor de café. Regulus sorriu para ele e, no mesmo instante, seguiram juntos em direção ao seu café de sempre, deixando o teatro para trás. Será que é essa hora? Tá. Aí que eu pensei, será que é essa hora? Porque normalmente esses shows terminam muito tarde, tá ligado? Eu pensei, será que é essa hora uma cafeteria estaria aberta? Mas dá a entender que seria no mesmo horário que eles realmente costumam caminhar depois das reuniões da Minerva. Então,
sim, estaria aberto porque normalmente eles passam nessa cafeteria. Enfim, só brisando. Então, James estava desesperado para preencher o silêncio. Como foi o show? Ele podia ver Regulus se esforçando para manter uma cara séria. Muito bom, nosso coreógrafo estava pirando essa noite. Um grande artista italiano veio só para ver a adaptação. Ele falou sobre isso por pelo menos 10 minutos antes do espetáculo. Por que isso é um grande problema? Perguntou James, observando os próprios pés enquanto caminhavam. Grandes artistas trazem muito dinheiro, ele deu de ombros. Se ela quiser fazer uma residência ou 6 semanas de show na primavera, grandes doadores apareceriam. Bom para a empresa, tudo isso. Ah, James nunca tinha pensado nisso. Então, o que ela achou? Não faço ideia. Regulus sorriu levemente ao ver uma expressão de incredulidade no rosto de James. Olha, eu não sou importante o suficiente para saber essas coisas. Mas você é o principal. James colocou um forte ênfase na palavra. Você é o mais importante. Você está exagerando, Regulus sorriu. Mas James podia ver o tom rosado em suas bochechas enquanto ele segurava a porta da cafeteria aberta para James. Como James havia pensado, Regulus levou cerca de meia hora para fazer o pedido, e eles tiveram que esperar alguns bons minutos, enquanto o café preto de James ficou pronto em segundos. Eu simplesmente não entendo, disse ele quando o nome de Regulus finalmente foi chamado. De quantas doses. De quantas doses você realmente precisa? Você é um grande snob em relação ao café. Regulus tomou um gole de seu leite com sabor de café e açúcar com dignidade. Não acredito que você vai falar comigo sobre minhas preferências de café quando você acha que jantar requintado é o prete. O que é prete? Calma aí. Que merda, eu nunca disse isso. James começou com raiva. Se senti, mesmo se sentindo, mesmo sentindo o próprio sorriso. Não coloque palavras na minha boca. Deixa eu ver. Prete. Não dá pra saber. Tipo, não dá pra saber. Ah, tá aqui, ó. Pret a Manger, informalmente conhecido como Pret, é uma empresa de fast food britânica. Muito bom. Seu nome, em termos franceses, simila a pronto para comer. Literalmente fast food. Nossa, literalmente. O nome é literalmente fast food, não tem como. Enfim. Um dia eu vou fazer você se afastar da água de feijão queimado. Ele disse imperiosamente. Isso é muito melhor. E é horrível pra você, James Hill. É tudo só leite e açúcar. Eu não sou um monstro, é leite de aveia. James quase cuspiu o café pelo nariz. Regulus estava rindo dele. Eu não esperava que isso fosse tão bem recebido. Bem, eu sou um campeão nisso, disse James sem pensar. Ele e Regulus se encararam por 5 segundos inteiros, então ele caiu na gargalhada. Bem, Regulus finalmente disse. Suas sobrancelhas tão erguidas que desapareceram nos cachos que caíam em sua testa. Vou guardar isso para usar contra você. Você não poderia simplesmente, sei lá, ser uma boa pessoa e fingir que eu nunca disse isso? Não, ele é Regulus Black. De jeito nenhum, ele balançou a cabeça. Isso foi bom demais. Eu não. Eu nunca fui bom nisso. Ele esfregou a nuca constrangido. Em quê? Em essa coisa toda, ele acenou vagamente com o braço. Essa coisa. Essa coisa do flerte. Desculpe, você estava flertando? Ele respondeu maliciosamente. Não fazia ideia. Eu te amo, Regulus Black. Mas é aquele negócio que eu acho que disse no capítulo passado. O James, ele é muito bom em flertar. Só que flertar despretensiosamente. Quando ele realmente não tem a intenção de flertar. Ele é um flertador culposo. Culposo. Ele é um flertador culposo. Ele é bom em flertar quando ele não tem a intenção de flertar. Quando ele tem a intenção de flertar, ele vira uma meba. Enfim. É... Onde eu tava? Tá. Eu nem sei porque eu estou falando com você. Ele apressou o passo, tentando deixar Regulus para trás. Mas ele o acompanhou facilmente, dançarino idiota. Nós nos mantemos alerta, ele disse, tomando um gole de café. É uma coisa boa. Não sei, ele resmungou. Acho que preciso de um pouco de espaço.
Não seria meu relacionamento mais curto. Ele estreitou os olhos pra ele. Você está tirando sarro de mim? Só um pouquinho. Ele observou James com algo suave e indefinível no rosto. Eu acho que você gosta. James zombou, fingindo que não estava sorrindo enquanto bebia seu delicioso café preto. James sabia que não podia ficar muito tempo, que Sirius e Remus o esperavam, mas que precisava chegar em casa suado e desgrenhado, como se tivesse ido à academia e não tomado café com o irmão de Sirius. Mas se agarrou aos segundos, ao jeito como eu conseguia fazer Regulus rir. E ele também tem que passar no mercado, porque ele disse que ia comprar algumas coisas que não tinham mais em casa, né? Só um detalhe. É, ao jeito como ele conseguia fazer Regulus rir. Ao jeito como conseguia fazê-lo revirar os olhos. E naquelas poucas vezes em que conseguia fazer seus olhos brilharem. Como se quisesse devorar James ali mesmo. Depois de um tempo muito curto, James olhou para o relógio e suspirou. Eu provavelmente deveria ir. É, eu sei como é. Deixar uma criança de 5 anos sozinha por muito tempo. Ele sorriu, virando-se para encarar James. Fechamos na próxima semana. Podemos dar uma volta, então? Como um sábado normal. É, disse James ansiosamente. Provavelmente ansiosamente demais. Não, vai em frente, seus amigos. Regulus acenou para ele ir embora novamente. Não se preocupe com eles. Ele hesitou. Gosto de passar tempo com você. James jurou que ficou vermelho até os dedos do pé. Eu também gosto de passar tempo com você. Regulus se inclinou para frente e pressionou seus lábios na bochecha de James. Bom, calma aí, calma aí. Comentários primeiro, depois eu faço os meus. Cadê? Ele está começando a se recomendar. James, a se recomendar? Não entendi. Estou tão orgulhoso agora. Se ele pudesse contar ao Sirius sobre isso. Não é uma ideia. Nossa, mano. Não é uma ideia, gente. Eu tô com medo de quando isso acontecer. Oba, que fofura. Adoro eles. O encontro deles para um café. Sim, muito fofo. O encontro de café virou o tema deles, né? Não tem como. O jeito que eles estão emocionalmente apegados a essa fanfic, só sei que vai ter uma explosão quando o Sirius descobrir. Mas James deveria fazer as coisas por si mesmo. Nossa, sim, muito! Eu feliz. Eva, estou tão animada para o que vem por aí. Obrigada pela atualização. Acabei de ler essa fanfic e estou apaixonada. Mal posso esperar para o próximo capítulo. E o comentário. Nossa, mano, olha. O comentário dessa pessoa é um capítulo, gente. Não tem como. Nossa, nossa, mano. Puta que pariu. Nossa, mano. Sirius vai perder a cabeça. Mas como eu posso me preocupar com isso quando o Diego Luz é tão saudável? Nossa, muito! Ele está se recompensando. Agora eu só espero que Sirius não descubra sozinho e James realmente conte a ele, porque isso vai cair como um balão de chumbo. Sim. Eu acho que a melhor possibilidade do Sirius não ter um surto verdadeiramente black é se o James contar. Ele ainda vai ter um surto de qualquer jeito, mas se o James contar, vai ser menos pior. Simplesmente, gente. Simplesmente. Cadê? Agora, minhas impressões sobre o capítulo. Ele foi um capítulo melhor do que eu pensei que seria, confesso, porque eu tava achando que o Regulus não iria nem aparecer nesse capítulo. Eu achei que, tipo, o capítulo inteiro ia ficar naquela relação que eles estavam no começo, que, tipo, eles meio que só falavam básico um com o outro, apenas para manter o contato e, tipo, o James não dá mais ghosting no Regulus. Me surpreendeu que o James simplesmente chamou o Regulus para ter uma conversa e eles conversaram sobre o beijo e tudo mais. E eles chegaram a um acordo. Me surpreendeu mesmo, tá ligado? Eu acho que vai ter meio que um retrocesso no relacionamento deles, no sentido de que eu acho que, tipo, eles vão levar um caminho mais devagar do que já estava antes, sabe? Não sei se deu para explicar muito bem, mas eu acho que vai ter um retrocesso nesse sentido. Mas não vejo isso necessariamente como algo ruim. Pode ser algo bom. E simplesmente, Mary perfeita
Nossa, a Mary foi perfeita do início ao fim. Como eu realmente esperei que ela fosse, como eu realmente esperei que acontecesse. E, gente, esse capítulo foi muito fofinho, foi melhor do que eu esperava. Eu não tenho muito o que dizer sobre esse capítulo, porque eu tava esperando bem mais surtos do que teve. Na verdade, não teve surtos. Eu tava achando que o Regulus não. O James iria entrar em uma nova espiral que ele não entrou. E eu acho que ele não entrou por conta da Mary. Então, novamente, agradecemos Mary por isso. Nossa, a Mary é muito perfeita, gente. Não tem como. Enfim. Então, comentem aqui o que vocês acharam desse capítulo, se vocês concordam comigo ou não, o que vocês esperam para os próximos capítulos. Lembrando que aqui embaixo eu sempre coloco o link da fanfic que a gente está lendo, para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar. E que a gente também está acompanhando uma outra fanfic, que é o. Nossa, eu sempre esqueço. O Quarto Cavaleiro, que dessa vez eu não vou deixar aqui, porque aqui eu vou deixar a fanfic que a gente acompanhou nessa quarta shot, que é Olá Estranho. Eu vou confessar, não é uma fanfic, assim, de explodir a cabeça. É uma fanfic bem fofinha, que, tipo, é literalmente açucarado do começo ao fim, sabe? É isso que eu quero dizer. E ela é bem curtinha, na verdade. Ela não tem nem meia hora de vídeo. Cara, eu acho que foi o vídeo mais curto que eu fiz nesse canal até agora. Ela é realmente muito curta. E ela é uma fanfic que mistura Supernatural e Teen Wolf. É um universo que eu queria ver mais. Eu vou tentar trazer mais desse crossover pra cá. Mas nessa em particular, não tem nada a ver com o Supernatural e Teen Wolf. Se você não acompanha as duas sagas, você pode ler do mesmo jeito, que você vai entender do mesmo jeito, porque não tem nada a ver com as duas séries, gente. É sério. É literalmente só os nomes dos personagens. Eu acho que nem a personalidade dos personagens a fanfic tem, tá ligado? Então, se você não acompanha nenhuma das duas séries, você pode ler tranquilo, assistir o vídeo tranquilamente que você não vai sentir falta, tá ligado? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo.